Questão 41, uma questão aqui da banca Fundatec, ela traz a lista de símbolos, né, para a gente saber o que ele quer aqui. Algumas bancas fazem isso, aqui ela coloca o condicional, o símbolo do condicional, o bicondicional, o conectivo I, conectivo ou exclusivo, ou nosso ou. Aqui a cantoneirazinha, que é a nossa negação das proposições. Se A e B são proposições falsas, então o valor lógico de se A, então B, aqui nós temos um se, então, nós temos um condicional, note que ele coloca aqui o símbolozinho aqui em cima, ele vai ser verdadeiro, falso, incerto, místico ou impossível de saber. Achei muita sacanagem da banca colocar número místico, né? Ou resultado místico aqui. Peraí, né? Também. Então, ó, incerto, místico e impossível de saber estão fora. Quando a gente quer o valor lógico de uma proposição, nós só temos duas possibilidades de resposta. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Aqui, nesse caso, procedimento para resolver a questão de forma correta. Monta a tabela verdade, tá? Se P, então Q. Valores lógicos, verdadeiro com verdadeiro gera verdadeiro. Verdadeiro com falso fica falso. Falso com verdadeiro fica verdadeiro. E falso com falso também vai gerar o verdadeiro. Então, agora a gente vai aplicar. Tá? Ele está dizendo que A e B são proposições falsas, então eu já sei que ambas são falsas e o valor lógico desse condicional vai ser verdadeiro. Portanto, a alternativa correta na questão, letra A. Se P, Q e S são proposições verdadeiras, então o valor lógico D. E aí ele me dá aqui uma proposição composta, formada por essas proposições, para a gente encontrar qual é o valor lógico. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é avaliar as alternativas. Tá? Ele coloca aqui que é duvidoso, isso não existe, tá? Quando a gente fala de valor lógico, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Uma dessas duas será a nossa resposta. Então, incerto está fora, impossível de saber também está fora. Vai ser aqui a letra C ou a letra D. Como é que eu faço para resolver a minha questão a partir daqui? A partir daqui, a gente vai fazer o seguinte, observar quais são os conectivos que nós temos. Nós temos aqui um OU, nós temos aqui um I e nós temos um bicondicional. Note que a banca Fundatec, ela coloca a lista de símbolo delas. Então, esse símbolozinho aqui representa o I, tá fornecido, né, no caso. Esse aqui representa o OU. E aqui nós temos um bicondicional. E a cantoneira representa a negação das proposições. E agora, como é que a gente faz para resolver? Primeiro a gente constrói a tabela verdade desses três tipos de proposições e depois a gente aplica aqui dentro. Então vamos lá. Colocamos aqui duas proposições quaisquer, P e Q. Fazemos aqui a conjunção entre essas proposições, P e Q. Fazemos a disjunção, P ou Q. E fazemos o bicondicional. Aqui nós vamos colocar os valores lógicos, né? As possibilidades, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Beleza. Cada uma dessas proposições, o I, o ou o se e somente se, tem um segredinho aqui para a gente lembrar dessa tabela verdade. Então vamos lá. Qual é o segredo aqui do I? O I ele só será verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então significa que ele só tem a primeira linha verdadeira e os demais são todos falsos. O OU é o contrário, né? O OU só será falso quando eu tiver as duas falsas. Então eu coloco o falso aqui e volto com todo mundo verdadeiro. O bicondicional, que é o se e somente se, ele só será verdadeiro se as proposições forem iguais, né? Iguais em valor lógico. No caso, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Falso com falso fica verdadeiro e as outras duas possibilidades são falsas. Agora a gente vai fazer a aplicação. Como que é feita a aplicação? Eu tenho o valor lógico de todas elas, que é verdadeiro. Então vou colocar aqui, abro parênteses, não V ou V, aqui o meu bicondicional, tá? Aqui vai ficar verdadeiro e não verdadeiro. O que eu faço primeiro? Primeiro eu vou fazer as negações e depois o que tiver dentro do parênteses. Então, vamos fazer aqui as negações. Aqui vai ficar falso ou verdadeiro. Se e somente se, verdadeiro e falso. Agora, eu vou para a tabela verdade. Quando eu tenho falso e verdadeiro e eu tenho um ou, que é a nossa disjunção, qual é o resultado lógico? Verdadeiro. Então, aqui eu vou colocar um Vzinho, que é justamente a saída aqui de falso ou verdadeiro. Se e somente se. Agora, eu vou observar aqui na minha conjunção, que é o I, verdadeiro com falso. Verdadeiro com falso vai ficar falso. Então, coloco aqui um F. E agora eu vou verificar verdadeiro com falso, só que no se e somente se, que é o bicondicional, também vai ficar falso. Então, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra D.
Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 43 do e-book sobre tabela verdade. Esse e-book tem 100 questões, caso você queira baixá-lo, ele está aí na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa resolução, questão 43 sobre tabela verdade. Considere válidas as seguintes afirmações. Se Antônio passar no concurso, então Benedita e Carlos serão ambos promovidos. Benedita foi promovida, mas Carlos não. Com base nessas informações, é possível concluir que primeira coisa que nós vamos observar é a relação que eles têm com a situação. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Antônio, ele está relacionado aqui com a aprovação no concurso. Eu vou até dar uma abreviada, certo? E a Benedita e o Carlos, qual que é a relação deles aqui dentro da questão? Serem ou não promovidos. E aí, quando a gente analisa nas alternativas, olha só o que acontece. Eu tenho a primeira alternativa, Antônio não passou no concurso, pode ser porque a relação do Antônio é com o concurso. Agora as demais, preste bastante atenção em como a banca colocou. Benedita passou no concurso e Carlos não, só que Benedita e Carlos a relação é com promoção e não com aprovação em concurso. Então isso aqui já está fora, isso aqui já está errado, tá? A letra C também, Benedita não passou no concurso, mas Carlos passou. Ambos a relação é com promoção e não com concurso. Benedita e Carlos não passaram no concurso, também está fora, certo? E aqui na letra E está falando que o Antônio foi promovido, tá? E a relação do Antônio é com concurso e não com promoção. Então, aqui só em observar as alternativas, sem nem encontrar os valores lógicos das proposições, eu já sei que a alternativa correta vai ser a letra A. Agora, como que eu encontro essa alternativa, tá? Para encontrar essa alternativa, a gente vai fazer o seguinte. Ele coloca aqui na questão que são válidas. Então, ambas as proposições aqui são verdadeiras. Vou colocar um Vzinho aqui. Ambas as proposições são proposições compostas. Aqui eu tenho um condicional, que é um se então. E dentro desse condicional eu vou ter uma conjunção, que é o i. E aqui eu tenho uma conjunção, porque o mais ele representa também o i. A mesma coisa de ter um i aqui. Benedita foi promovida e Carlos não. Como essa conjunção ela é verdadeira, aí como é que funciona? Eu vou montar a tabela verdade dessa conjunção para a gente verificar quando que a conjunção é verdadeira. Então, colocamos aqui duas proposições, colocamos a conjunção entre essas proposições, verdadeiro com verdadeiro é a única possibilidade da verdadeiro, verdadeiro com falso é falso, falso com verdadeiro também é falso, e falso com falso é falso. Como ele colocou que essa proposição ela é verdadeira, significa que Benedita foi promovida é verdade, e que Carlos não foi promovido também é verdade. Então, eu já sei que ela foi e que ele não. Quando a gente olha na proposição composta de cima, nós temos aqui ó, que Benedita e Carlos serão ambos promovidos, tá? O que é que eu sei? Que Benedita foi promovida, isso aqui é verdade, certo? Aqui eu tenho uma conjunção e o Carlos não será promovido, então isso aqui é falso. Quando nós temos uma conjunção entre verdadeiro e falso, qual é o resultado lógico? Verdadeiro e falso gera para nós um resultado lógico falso. Então, esse conjunto aqui dessas duas proposições, quando a gente junta e faz a operação lógica, nós encontramos falso. Só que agora eu tenho um condicional e eu preciso descobrir qual é o valor lógico dessa proposição aqui. Essa proposição eu ainda não sei, mas eu sei que quando eu fizer o condicional entre ela e aquele falso, o resultado tem que ser verdadeiro. Como que eu procedo agora? Faço a tabela verdade da condicional, se P então Q, verdadeiro, né? Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Verdadeiro com falso é a única situação que fica falso. E as demais são verdadeiras. Como a minha proposição ela é uma proposição válida, né? Ela é verdadeira, então tem que ser uma dessas aqui, ó. Tem que ser uma dessas três. E aí eu já tenho a segunda parte. Eu já tenho esse resultado da segunda parte, que está sendo falso. Então pode ser essa ou essa. Só que essa daqui eu já descartei. Essa aqui não vamos utilizar. Então o que aconteceu? Eu tenho a segunda parte falsa, eu sei que o resultado lógico tem que ser verdadeiro, então obrigatoriamente eu coloco falso na primeira parte. Então descobri aqui que aqui vai ser falso. Se Antônio passar no concurso é falso, o que é verdade? Ele não passar. Portanto, a alternativa correta da questão, letra A, Antônio não passou no concurso. Leia o trecho a seguir. Será verdadeiro quando as duas declarações conectadas forem verdadeiras, caso contrário, será falsa. Com base no cálculo sentencial, o trecho se refere a uma conjunção, disjunção, condicional ou bicondicional.
Então vamos montar aqui a tabela verdade, colocamos duas proposições, P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Essas são as possibilidades de valores lógicos. Agora eu vou fazer aqui a conjunção, que é o P e Q, vou fazer a disjunção, que é o P ou Q, condicional, se P então Q, e o bicondicional, P se e somente se Q. Beleza. Na tabela verdade da conjunção, quando ambas as proposições são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Caso contrário, o resultado aqui vai ser falso. Na tabela verdade do ou, né, da nossa disjunção, eu vou ter verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. No condicional, eu só tenho essa linha aqui falsa, né? Verdadeiro com falso fica falso, o restante é verdadeiro. E no bicondicional, eu só tenho duas linhas verdadeiras e duas falsas, né? Os verdadeiros são quando você tem os valores iguais. V com V fica verdadeiro, falso com falso também fica verdadeiro. E aqui nós vamos ficar com falso. Agora a gente vai analisar o que foi dito no texto, né? Será verdadeiro quando as duas declarações conectadas forem verdadeiras. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro vai gerar o resultado lógico verdadeiro. Só que note que em todas elas o resultado lógico na primeira linha é verdadeiro. Aí ele diz o seguinte, ó, caso contrário será falso. Caso contrário, se eu não tiver aqui verdadeiro, verdadeiro, o resultado lógico vai ser falso, que é justamente o que acontece na conjunção. Na conjunção, eu só vou ter os dois verdadeiros se ambas forem verdadeiras. Se não for, o resultado lógico é falso. Nas demais, eu vou ter linhas que são verdadeiras mesmo eu tendo aqui valores lógicos falsos. É justamente o que ele está dizendo. Ó. Note que no ou eu tenho essas duas, na minha condicional eu ainda vou ter essas duas aqui, e no meu bicondicional eu tenho essa linha que também é verdadeira. Então, a alternativa correta na questão vai ser a letra A, conjunção, porque quando as declarações forem verdadeiras, ela fica verdadeira. Caso contrário, o resultado lógico é falso. Alternativa correta, letra A. Sendo P, Q e R três declarações, é correto afirmar que o número da sua tabela verdade será de exatamente. Então, ele quer saber aqui o número de linhas, né? O número de linhas de uma tabela verdade, ele é calculado da seguinte forma: 2 elevado ao número de proposições simples, tá? Então, eu preciso aqui da quantidade de proposições simples para poder fazer o nosso cálculo. Como eu tenho aqui 3 proposições simples, ou 3 declarações, nós vamos ter aqui, ó, 2 elevado à terceira, tá? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, totalizando 8, e a alternativa correta se encontra aqui na letra C. São 8 linhas. Se R, S e T são proposições verdadeiras, então o valor lógico D. E aí ele me dá aqui uma proposição composta formada por essas 3 proposições aqui que são todas verdadeiras. Quais são as possibilidades de valores lógicos que nós temos? Só temos 2 possibilidades, ou vai ser falso ou vai ser verdadeiro. Então, esses aqui, ó, a gente já pode eliminar de imediato. Agora, como que eu encontro o valor lógico aqui? Primeiro eu vou observar o seguinte: quais são os conectivos que eu tenho? Eu tenho aqui o ou e aqui eu também tenho o ou. Então, eu preciso montar essa tabela verdade para poder descobrir qual é o valor lógico. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui 2 proposições quaisquer, P e Q. P ou Q, que seria aqui a nossa tabela verdade. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, tá? E falso com falso. Essas são as possibilidades de valores lógicos. Quais são os resultados na tabela verdade? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. O nosso ou, né, a nossa disjunção, ela só é falsa quando ambas as proposições são falsas. Se pelo menos uma for verdadeira ou ambas forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Beleza, tendo aqui a tabela verdade, agora a gente vai aplicar, tá? E por onde é que a gente vai começar a nossa resolução? Fazendo as negações. Então, eu vou repetir aqui, já colocando o valor lógico. Então, vai ficar não verdadeiro ou verdadeiro, fecha o parênteses, né? Ou não verdadeiro. Aí, quais são os valores lógicos das negações? Aqui vai ficar falso ou verdadeiro ou falso. Então, é o que nós temos. Como eu tenho falso ou verdadeiro, eu vou olhar aqui na tabela verdade. Ó. Falso ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Agora eu vou ter verdadeiro ou falso. Ó. Verdadeiro ou falso, resultado lógico também é verdadeiro. Então, a nossa alternativa correta nessa questão se encontra aqui na letra B. Se P e Q são proposições verdadeiras, então o valor lógico de P ou Q, então não Q é. Então, ele me dá aqui 2 proposições simples, fala que o valor lógico delas são verdadeiros, né? As duas são verdadeiras,
e me dá uma proposição composta para eu descobrir aqui qual é o valor lógico. De cara, nós só temos aí duas opções que podem ser resposta nessa questão, que seria aqui verdadeiro ou falso. Então, confuso não é possibilidade de resposta, incerto e impossível de saber. Como que eu resolvo esse tipo de questão? Primeiro, eu vou observar aqui quais são os conectivos, marco os conectivos, aqui eu tenho um ou e aqui eu tenho um condicional. Agora eu construo a tabela verdade desses dois tipos de conectivos. Então, vamos considerar aqui duas proposições. Eu vou querer a disjunção entre elas, que é o P ou Q, e eu vou querer o condicional entre elas, que é o se P, então Q. Então, possibilidades de valores lógicos: verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso, falso. Agora a gente vem aqui para as possibilidades, né? Quando eu tenho um ou, se ambas forem verdadeiras ou uma das duas for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, esses três aqui são verdadeiros e aqui é falso, né? A nossa disjunção ela só é falsa quando ambas as proposições são falsas. No caso da tabela verdade aqui da condicional, eu só tenho uma opção que é falsa, que é quando eu tenho aqui os valores lógicos verdadeiro e falso, né? Quando eu faço o condicional, gera um resultado falso, o restante é verdadeiro. Montar aqui as duas tabelas, o que eu vou fazer? Agora a gente vai fazer a resolução baseada aqui no que nós temos. Nós temos duas proposições ligadas pelo um ou, onde ambas as proposições são verdadeiras. Então, vou colocar verdadeiro ou verdadeiro. Aqui vai ser o condicional, certo? E aqui, essa cantoneira representa a negação. Negação de uma proposição que é verdadeira vai passar a ser falsa. Então, esses dois eu vou pegar daqui, ó, verdadeiro com verdadeiro. Lá na minha disjunção, que é o ou, gera um resultado lógico verdadeiro. Você coloca ele bem aqui. A negação de uma proposição que é verdadeira passa a ser falsa. Agora eu vou trabalhar com o condicional. No condicional, eu vou pegar aqui verdadeiro, falso, resultando aqui no falso, e a nossa alternativa correta se encontra na letra C. Então, nesse tipo de questão, as possibilidades de resposta só são essas duas. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Nesse caso, questão 47, a resposta é que o valor lógico dessa proposição é falso. Se P, Q e R são proposições verdadeiras, então o valor lógico de P e não Q ou não R é. Então, o valor lógico só temos duas possibilidades, ou vai ser falso ou vai ser verdadeiro. Essas três alternativas aqui já estão erradas de cara. Agora, para resolver, a gente precisa identificar os conectivos. Aqui eu tenho o I e aqui eu tenho o O. Então, vou montar a tabela verdade dos dois conectivos e depois a gente aplica. Então, tendo aqui duas proposições, fazendo aqui a conjunção e a disjunção entre essas proposições, nós vamos obter aqui o seguinte, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Resultado lógico no nosso I, né, na nossa conjunção, verdadeiro, falso, falso e falso. No nosso ou de junção, nós temos verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Agora entra a parte da aplicação. Como é que funciona a aplicação? A gente substitui aqui as proposições pelo valor lógico, então vai ficar verdadeiro e não verdadeiro ou não verdadeiro. E agora a gente faz o que está dentro do parênteses, começando pelas negações. Então, nós temos aqui o I, negação de verdadeiro fica falso. Aqui fora eu posso fazer essa negação, também vai ficar falso. Na conjunção, quando eu tenho verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso, coloco aqui. E lá na disjunção, quando ambas as proposições são falsas, o resultado lógico é falso. Então, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra A. Em uma equipe de futebol, sempre que André ou Bruno não jogam, o técnico escala Carlos para jogar. E Daniel sempre joga quando André joga. Se Carlos não jogou, então. Então, aqui nesse caso, a gente precisa primeiro organizar as informações. Nós temos aqui uma proposição do tipo condicional. Esse sempre que indica um se. Tá? Se André ou Bruno não jogam, então o técnico escala Carlos para jogar. Até aqui nós temos um condicional. Nosso segundo condicional, nós vamos ter que observar aqui para poder escrever certo. Ó. E Daniel sempre joga quando André joga. Esse quando indica o se. Então, significa que se André joga, então, eu vou escrever aqui todinho, tá? Então, Daniel joga. Daniel joga. Aqui é o meu segundo condicional. E o que nós sabemos é que Carlos não jogou. Então, a partir dessa informação, a gente vai descobrir
todos os valores lógicos e descobrir também quem jogou e quem não jogou para poder marcar a alternativa correta. Nesse caso, a gente vai precisar observar o seguinte, ó. Eu preciso de 3 tabelas verdades. Eu preciso da tabela verdade do condicional, do se então. Eu preciso da tabela verdade aqui do ou, que é a nossa disjunção, e também preciso da tabela verdade do e, tá? Nós temos aqui uma conjunção nas alternativas. Então, eu vou fazer esses 3 tipos de tabela verdade e depois vou aplicar. Então, consideramos aqui 2 proposições. Aqui eu vou fazer a conjunção, aqui eu vou fazer a disjunção, que é o ou, e aqui eu vou fazer o condicional. Note que para construir a tabela verdade, você vai gastar em torno de 2 minutinhos, né? No máximo, 2 minutinhos. Coloca aqui os valores lógicos e agora a gente vai fazer a tabela verdade. Tabela verdade do i só vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras, tá? O restante é falso. O restante é falso. Então, se eu tenho um valor lógico falso e aqui é uma conjunção, então o resultado é falso. Se ambas forem falsas, também será. No caso do ou, aqui é o i, aqui é o ou, e aqui é o se então. No caso do ou, a gente vai ter verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Só fica falso quando ambas são falsas, e tendo as duas ou uma das duas verdadeira, o resultado é verdadeiro. Condicional só vai ser falso a segunda linha, que é verdadeiro e falso, então o resultado é falso, e os demais casos são verdadeiros. Agora a gente vai fazer a aplicação. Como é que funciona a aplicação? Vou pegar essa informação, essa é a minha informação verdadeira. E onde tiver alguma coisa sobre o Carlos, eu vou tentar encaixar. Note que tem aqui, ó, Carlos, né? O técnico escala Carlos para jogar. Quando é que ele escala? Quando o André ou o Bruno não jogam, certo? E aí eu vou representar isso aqui de forma simbólica. Vai ficar mais fácil da gente compreender fazendo de forma simbólica. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Se nem o André ou, né, o Bruno, né, que ele coloca aqui, ó. Sempre que André ou Bruno não jogam, então significa que nem o Bruno jogou, nem o André jogou para poder o técnico escalar o Carlos. Então, o Carlos joga. Essa é a nossa primeira proposição. A nossa segunda proposição é essa daqui. Se o André joga, então Daniel também joga. O que é que nós sabemos até agora? Nós sabemos que essa proposição aqui ela é falsa. Essa proposição é falsa. Por que eu estou considerando essa proposição falsa? Porque ele me deu aqui, ó, Carlos não jogou. Então, se ele não jogou, então o técnico não escalou ele para jogar. Isso aqui é falso. Se isso aqui é falso e aqui é um condicional, e eu preciso que essa informação seja verdadeira, tá? Nesse tipo de questão, todos os condicionais são verdadeiros e a proposição simples que é fornecida também é verdadeira. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui verdadeiro e aqui também verdadeiro. Agora, você precisa dos valores lógicos. O valor lógico do Carlos, ele deu aqui, falou que ele não jogou. Então, se aqui diz que ele joga, é falso. Agora, esse pacote aqui indica para mim uma proposição falsa. Por que tem que ser falsa? Porque se eu colocar verdadeiro, vai ficar verdadeiro e falso, resultando aqui no condicional falso. E, obrigatoriamente, meu condicional tem que ser verdadeiro. Então, eu tenho que colocar essa última linha aqui, ó, falso, falso, gerando o resultado lógico verdadeiro. Beleza. Agora, essa proposição que é falsa, ela é uma disjunção. Eu posso transformar essa disjunção falsa num resultado lógico verdadeiro. Então, quando você tem uma proposição do tipo disjunção, P ou Q, e você faz a negação dela, tá? Como é que fica a negação dessa proposição? Vai ficar não P e não Q. Então, como é que funciona de forma prática, né? Aplicando dentro da questão. Dentro da nossa questão, a gente, quando quer transformar essa proposição que é falsa numa proposição verdadeira, a gente faz a negação. Beleza, tudo bem. Então, vou pegar o ou. Meu ou vai virar um i. A negação do ou vai ser o i. Fiz o i aqui. E agora eu vou negar ambas as proposições. Só que as minhas proposições já são não A e não B. Então, na hora de colocar aqui, eu tenho A e B. Então, a minha proposição, quando eu faço a negação, essa proposição que é falsa passa a ser verdadeira e passa a ser escrita dessa forma. Olhando na tabela verdade, uma conjunção, para que ela seja verdadeira, eu só tenho uma única opção, que ambas as proposições sejam verdadeiras. Então, tanto A é verdadeiro, quanto B também é verdadeiro. O que eu concluo? Que André jogou, Bruno jogou, aqui eu já sei que Carlos não jogou, por enquanto eu vou colocar um xizinho. Falta descobrir o que aconteceu com Daniel. Para descobrir o que aconteceu com Daniel, eu vou pegar essa informação aqui, ó. Vou colocar que é verdadeira. Agora eu já sei o valor lógico da situação do André, que é verdadeiro.
E aqui no Daniel tem que ser verdadeiro, não dá para colocar falso, porque se eu colocar falso, fica falso. Então tem que ser verdadeiro, Daniel também jogou. Com os valores lógicos de todos eles, agora que eu tenho aqui o valor lógico de cada um, eu sei o que aconteceu, né? André, Bruno e Daniel jogou e apenas o Carlos que não jogou. Eu vou nas alternativas e vou descobrir qual é a resposta correta. Lembrando que aqui eu tenho conjunção. Para que seja verdadeiro, ambas têm que ser verdadeiras, né? As informações, todas elas têm que ser verdadeiras, na verdade, na conjunção. Olhando agora para a nossa conjunção, vamos analisar. Deixa eu colocar aqui um vermelhinho. André jogou? Jogou. Bruno não? Opa, errado. Bruno jogou também. Então, quando eu digo que ele não jogou, isso aqui é falso. E aí não é o que eu quero. Pula a letra A. Daniel jogou? Jogou. Bruno não? Opa, isso aqui é falso, então pulo para a próxima. Tem que ser ambas verdadeiras. André e Bruno não jogaram? Errado. Os dois jogaram. Bruno jogou? Jogou. Daniel não? Errado, né? Falso. Daniel também jogou. Então, a alternativa correta, ó, Daniel e André jogaram. É a letra E, a nossa alternativa correta. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Considere as premissas P e Q para responder o que se pede. Então, ele dá duas premissas, que são as premissas P e Q. A premissa P, concurso público é crescimento. A premissa Q, a leitura enobrece. De acordo com P e Q, a afirmação concurso público não é crescimento ou a leitura enobrece é falsa, se. Então, ele quer saber quando que isso aqui é falso. Por onde é que eu começo a resolver esse tipo de questão? Esquece um pouquinho aqui as premissas. Vai vir aqui no ou, vai fazer a tabela verdade do ou. Tá? Considera duas proposições. Essas proposições que eu estou colocando aqui é o genérico, tá? Não são as que eu recebi exatamente aqui na questão. Então, aqui a gente vai fazer o ou entre duas proposições. Se você não quiser confundir com as que ele deu, você faz A e B. Então, coloca duas proposições, A e B. Faz aqui a disjunção entre A e B. E aí você vai ver o seguinte, ó, verdadeiro com verdadeiro gera verdadeiro. Verdadeiro com falso fica verdadeiro também, tá? Porque no ou, se um dos dois for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Falso com verdadeiro fica verdadeiro. E a única linha aqui que vai ficar falso vai ser a última. Então, o que que eu concluo aqui de cara? Eu concluo que para ter um resultado falso no meu ou, ambas as proposições têm que ser falsas. E aí eu vou voltar agora na minha premissa aqui, tá? Na minha afirmação, ele me deu uma afirmação com essas premissas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui tanto essa quanto essa tem que ser informação falsa. Agora eu volto aqui no que eu recebi e vou observar. A leitura enobrece está escrita aqui do mesmo jeito? Tá, então proposição Q é falsa. E aqui concurso público é crescimento, é a negação dessa proposição. Se essa proposição aqui é falsa, a negação dessa proposição que é falsa passa a ser verdadeira. Então eu tenho proposição P verdadeira, proposição Q falsa, e aqui eu coloco do lado não P e não Q verdadeiro e não P falso. E agora eu analiso aqui as minhas alternativas. É uma questão que parece ser bem difícil, mas se você fizer dessa forma, pelo conectivo, coloca aqui o que ele quer, né? Qual o valor lógico, depois volta, você consegue ter os valores lógicos. Agora a gente só precisa olhar para cá, para esse retângulozinho que tem o valor lógico das proposições para poder responder. P é verdadeira? Verdadeiro. Q é falso? Q é falso. Então já achei aqui a minha alternativa correta, que é a letra A. Agora eu vou olhar as demais para a gente ver que não são. Ó. Não P é falsa? Confere. Não Q é falsa? Não. Não Q é verdadeiro. Então não é essa daqui. P é falsa? Não. P é verdadeiro. Então essas aqui já estão fora. Ó. Não P é verdadeira? Quando eu faço não P, eu encontro o quê? Falso. Então, sem sombra de dúvidas, a alternativa correta na questão, letra A.